Gente, eu amo Jorge Amado. Muita gente costuma brincar com o mês de agosto dizendo que é agosto de Deus. Mas eu costumo pedir licença a Deus e dizer que agosto é mesmo agosto de Jorge. Jorge Amado nasceu em 10 de agosto de 1912 e faleceu em 6 de agosto de 2001. Ele nasceu em Itabuna, Ilhéus, e faleceu em Salvador. Em Salvador há dois lugares que eu considero sagrados para o sonho de Jorge Amado. O primeiro é a Fundação Casa Jorge Amado no Pelourinho, que futuramente vai ganhar um anexo Zélia Gattai, e também a Casa do Rio Vermelho, ou a Casa de Jorge Amado, que fica no bairro Rio Vermelho, que foi onde Jorge e Zélia viveram durante toda a sua vida. Essa casa no Rio Vermelho só ficou aberta para visitação a partir de 2014. Infelizmente eu ainda não fui, eu estou louca para ir. Pelas imagens que eu vejo, tem muito de Jorge Amado, muito de Zélia lá, muito de Salvador, muito da Bahia, e eu preciso conhecer essa casa. Se você está vindo a Salvador, inclua a Fundação Casa Jorge Amado no Pelourinho e a Casa Jorge Amado no Rio Vermelho no seu roteiro turístico e, claro, me chame e me convide para ir com você também. Até o momento eu só li 3 livros de Jorge Amado, ele tem muitos livros publicados, eu quero, com fé em Deus, ler tudo dele e eu não sei dizer, gente, dos 3 qual é o que eu gosto mais, porque eu simplesmente amo todos. Não tem como escolher, sabe? O primeiro livro que eu li foi Capitães de Areia, um livro publicado em 1937, gente. Pois é, tem tempo. Mas é um livro que, sinceramente, é muito atual mesmo. Quem anda muito por Salvador, principalmente na Cidade Baixa, no centro histórico, vê muito de Capitães de Areia. E assim, eu amo esse livro sem tamanho. Eu tenho mania de falar Capitães de Areia, mas é Capitãs da Areia. Enfim, whatever, Capitãs. A história é sobre crianças que vivem nas ruas de Salvador. E o Capitãs da Areia tem um líder chamado Pedro Bala. Os capitães são crianças corajosas, independentes, carentes e que amam a liberdade que têm, né, por conta de viver nas ruas. A gente se encanta com a história desses meninos porque eles tentam a todo momento sobreviver às ruas, à violência, à fome, à polícia. Mas apesar de tudo isso, eles ainda tentam manter viva a inocência e os sonhos de criança. Jorge Amado, sem dúvidas, escreveu um livro que na verdade é uma crítica social a Salvador daquela época. Capitãs da Areia vai ser sempre um livro atual enquanto existir crianças que vivem nas ruas e sobrevivem, né, nas ruas. Esse livro é um livro que eu amo muito, gente, sério mesmo, eu adoro todos os personagens. É um livro que passa uma mensagem importante, passa uma mensagem bonita, ao mesmo tempo triste, mas tem umas partes divertidas, você torce pelos Capitães da Areia. Enfim, é muito amor. Se você quer começar a ler Jorge Amado, eu comecei a ler Jorge pelo Capitães da Areia. Então, comece também com Capitães da Areia. O segundo livro que eu li de Jorge foi Gabriela, Cravo e Canela, publicado em 1958. O subtítulo desse livro é Crônicas de uma Cidade do Interior. E é importante falar desse subtítulo, porque todo mundo, acho que a maioria das pessoas que procuram, né, a leitura de Gabriela, vai com a ideia de que vai encontrar apenas romance, né? Gabriela, seus amores, suas histórias. Mas a verdade é que antes de conhecer a Gabriela e seus amores, a gente conhece também um pouco dessa cidade do interior, que é Ilhéus. Então, Gabriela, Cravo e Canela, Crônicas da Cidade do Interior, passa na época de ouro de Ilhéus, que era uma época de coronéis, era uma época em que Ilhéus era rica em cacau, em produção de cacau. Então, antes de nos envolvermos no romance de Gabriela e de Nassib, a gente se envolve no desenvolvimento dessa cidade do interior de Ilhéus. A gente passa a ver, né, acompanhar o crescimento de Ilhéus, da Bahia, tanto social quanto econômico. Óbvio que esse crescimento também, né, interfere na vida da sociedade, na vida das pessoas, dos habitantes de Ilhéus. E a gente acompanha também outros personagens, coronéis, empresários, né, comerciantes, como é que essa época de ouro, né, esse desenvolvimento interferiu na vida dessas pessoas dessa cidade. E também, claro, na vida de Gabriela e de Nassib. Então, assim, tem romance, claro, super conhecido por todo mundo, mas tem essa parte política, social, né, aqui de Ilhéus, que eu acho também que é muito interessante. A gente vai procurando esse romance de Gabriela e Nassib e nos deparamos com as primeiras páginas, que é praticamente somente Ilhéus. Então, a leitura se arrasta um pouco no início, sabe? Fica um pouco chata para quem não tem interesse em conhecer sobre a história de Ilhéus.
Mas isso tudo vai enriquecendo a história, vai enriquecendo todo o contexto aqui da vida de Gabriela e de Nassib. E assim, gente, passar as primeiras páginas, é um livro muito gostoso de ler mesmo. Eu amei. Eu, quando ficava um tempinho sem ler, eu sentia saudade de todos os personagens, de toda a história. E é muito amor esse livro de verdade. E o terceiro livro que eu li de Jorge Amado foi A Morte de Quincas Berro d'Água, publicado em 1959. Gente, esse livro é pura poesia e puro amor. Trata de um tema tão forte que é a morte, mas de um jeito tão bonito e tão leve, né? Que assim, é impossível não gostar de Quincas Berro d'Água. Em A Morte de Quincas Berro d'Água, a gente tem Joaquim Soares da Cunha, que é um homem de família, um homem bem distinto, um homem que tem uma posição boa na sociedade e que, na verdade, um belo dia, ele resolve largar toda essa posição social no lixo, praticamente, e viver como o Quincas, um vagabundo nas ruas de Salvador. Essa mudança que ocorre, né, de Joaquim deixar de ser Joaquim para ser Quincas, eu considero a primeira morte, né? A pessoa deixa de ser aquilo que a sociedade espera para ser aquilo, né, que sempre quis ser de verdade. Então o Joaquim, né, ele mata o homem sério de família e assim nasce o Quincas, né, um amante da vida boêmia. Mas um belo dia Quincas morre de verdade e seus amigos não conseguem aceitar a sua morte. E é aí que começa o caos contado por Jorge Amado, gente. E é super divertido. É como eu falei no início, é um livro que trata de um tema tão forte, mas de uma forma tão leve e humorada. E eu tenho certeza que se você ler, você vai se divertir bastante com essa leitura. E assim, eu acho que muita gente já quis matar o seu Joaquim para fazer nascer o seu Quincas, principalmente nessa época, né, que se passou o livro, em 1959. Além de nos fazer refletir sobre a morte, ou os vários tipos de morte, Jorge Amado também faz uma crítica às famílias daquela época, né, que simplesmente viviam de aparências. Eles aparentavam ser alguma coisa para os seus vizinhos e, na verdade, nem sempre era aquilo mesmo. Então, como sempre, Jorge Amado fazendo uma crítica à sociedade daquela época. Os livros de Jorge são ricos de todas as maneiras que vocês puderem imaginar. Eu amo não só a escrita, a forma como ele escreve sobre a Bahia e como ele critica também a Bahia, né, e os baianos. As obras de Jorge foram adaptadas para a televisão, para o cinema e para o teatro, mas assim, nada supera a leitura dos livros. A maneira como Jorge falou da Bahia, ou melhor, como ele ainda fala da Bahia, porque pra mim ele permanece vivo através das suas obras, é única e nada vai superar isso. Sério mesmo. Então só me resta dizer, viva Jorge, o sempre amado. Então, gente, essa foi a tag Um Autor e 3 Livros. Espero que vocês tenham gostado. Leiam Jorge Amado, leiam brasileiros e me contem aqui nos comentários se você já leu algum livro de Jorge. Qual o próximo livro dele que você me indica? O que você tem vontade de ler? Enfim, conversa comigo aí nos comentários, me siga nas redes sociais e até a próxima. Um super beijo!